Olá, pessoal. Hoje é dia 10/4 de 2020, agora são 22 horas e 44 minutos. Meu nome é Luciano Ayan, né, que é um pseudônimo para Carlos Afonso, certo? Carlos Augusto Afonso. E essa aqui é a parte 5 da série As Regras do Bolsolavismo, que são as 10 regras principais, tá? Não são todas, mas são as principais, as mais fundamentais, para a seita bolsolavista obter resultados nas redes sociais, tá? Na caixa de comentários aqui embaixo, né, acima, né, dos comentários da descrição desse vídeo, eu vou colocar o link para as partes anteriores, tá? As que estão em vídeo são as partes 3, 4 e agora esta parte 5. As partes 1 e 2 foram feitas no formato podcast e elas podem ser acessadas via podcast. Eu vou incluir o link também, tá? E vão ser regravadas também depois no formato de vídeo no YouTube, tá bom? Então os 10 vão ficar aqui no YouTube. Eu vou primeiro, assim, do item 3, né, até ao item 10, vamos fazer primeiro, depois a gente faz a parte 1 e 2 e deixa todos os 10 aqui, tá? Tem uma playlist também específica para isso. Essa parte 5 vai tratar da linguagem carregada, que é um item de bloqueio da mente, que todos os grupos sectários utilizam em grande quantidade. Não é apenas dos grupos sectários, só que os grupos sectários vão acima do tom, tá? E quando se fala em bloqueio da mente, o que isso significa? Tudo que a gente viu até agora, né, tem a ver também com formas específicas de bloqueio da mente. A linguagem carregada é uma outra forma, é um componente fundamental para isso, tá? Para entender isso aqui melhor, eu vou colocar também aqui na descrição desse vídeo um experimento acontecido no final dos anos 90, que é o experimento do gorila. Esse experimento do gorila era basicamente simples. Pessoas elas eram levadas como voluntárias para poder assistir um vídeo curto, onde existiam 2 times jogando basquete. Eram 3 ou 4 pessoas, não era basquete profissional, mas eles estavam jogando basquete. Um time tinha camisas brancas e outro time tinha camisas pretas. A pessoa que estava no experimento, assistindo este vídeo, ela tinha a missão de anotar a quantidade de passes de um dos 2 times. Né, todos os passes que eram dados. Então ela estava com uma atenção, mesmo que ela estava assistindo, né, o vídeo, ela estava focada em termos de atenção. Aí no meio deste vídeo, aparecia um gorila, uma pessoa vestida de gorila, na verdade, né? Uma pessoa vestida de gorila, e ele ficava parado no meio, enquanto as pessoas jogando, assim, né? Ficava parado ali no meio, olhava e ainda fazia sinais, assim, batia no peito, assim, né? E depois dava no pé, ia embora. Acho que a cena total do gorila, a participação total do gorila durava 9 segundos, o que não era bem significativo. Pois bem, aí foram compilados os resultados das pessoas que assistiram o vídeo, tá? Uma parte das pessoas sob experimento tinha a obrigação de contar os passes do time preto. E uma outra parte não tinha obrigação nenhuma, era só assistir o vídeo. Então, quem tinha a obrigação de contar os passes, para essa turma que tinha a obrigação de contar os passes, metade não viu o gorila. Não percebeu o gorila. Mesmo que o gorila estivesse no meio da quadra, andando, né? O homem vestido de gorila, a pessoa não percebeu. Agora, antes de pensar, puxa, mas será que essas pessoas tinham problema de déficit de atenção, né? Podia pensar em pedir para o médico uma receita de Ritalina? Não, elas estão focadas numa atividade. E aí elas se desconectaram da outra. A atenção delas estava direcionada, então elas não perceberam o gorila. 50% das pessoas, mais ou menos. Já as pessoas que não tinham a obrigação de fazer contagem de passes nenhuma, elas estavam apenas assistindo o vídeo, 100% delas percebeu o gorila, óbvio. Então, observe como a mudança de foco faz com que você não perceba coisas óbvias, né? Então, o viés da atenção é um dos viés mais básicos para estudiosos da mente,
e para estudiosos da manipulação. Então, quando você fecha a pessoa num túnel de realidade, ela deixa de prestar atenção na outra coisa. Lembra que eu comentei, quando eu falei, né, da parte lá da teoria da conspiração? Quando eu falei disso, eu estou dizendo o seguinte: o pensamento mágico já é o uso do viés de atenção para que você não preste atenção nas hipóteses que vêm para contradizer a sua tese. Então, quando você bloqueia o pensamento, então você está entupindo. Por exemplo, quando você entope a mente das pessoas com um conteúdo e ela não acessa a outra parte, o que a outra parte tem a dizer, por exemplo, na realidade paralela, na pós-verdade, então ela vai prestar muita atenção nisso aqui e ignorar qualquer realidade exterior. Então, boa parte das técnicas também tem a ver com essa parte de bloquear. Bloquear pensamento é isso. Você evita que a pessoa ela pense, o pensamento da pessoa ela consiga ter esse foco de atenção, né, de uma maneira mais plena, mas ele vai limitando, vai limitando, vai limitando e cada vez ficando mais restrito. A linguagem carregada é essencialmente o uso da linguagem para fazer esse bloqueio de pensamento, tá? Então, você evita que a pessoa tenha esse foco de atenção mais amplo e vai restringindo este foco de atenção. Então, são alguns itens aqui básicos, tá? Por exemplo, os 4 principais que existem aqui, vamos falar dos mais fundamentais, tá? E o restante acaba sendo mais combinação, expansões desses truques aqui, tá? Então, primeiro aqui, o uso de slogans e frases de efeito, né? De novo, isso tem na política, tá? Em geral. O slogan tem em tudo que é lugar, tá? Mas quando você começa a usar isso aí excessivamente no meio, por exemplo, de argumentos, trocando um argumento por, por uma frase de efeito, isso aí já é um indício de que existe uma forma aí de você então travar o pensamento das pessoas, limitar o pensamento das pessoas, tá? Então, o primeiro aqui são slogans e frases de efeito. O segundo é a manipulação de termos em si. Então, você vai trocando o significado das palavras, né? Para que as pessoas comecem a pensar de acordo com esses novos significados. Por exemplo, como eu comentei sobre a escola de Frankfurt, né? Que é uma versão, por exemplo, que não tinha um objetivo teórico, então já se modificou esse objetivo teórico para plano, para conspiração, agora é comunista, sendo que eles eram uma versão que era uma crítica ao comunismo tradicional. Então, quer dizer, você vai manipulando termos e as pessoas vão então falando em torno desses termos. Isso restringe o conhecimento das pessoas, né? Existe muito nessa manipulação de termos formas de você enganar mesmo as pessoas e evitar que elas discutam o tema e percebam até a própria realidade, tá? O item 3 são quantificadores universais, pensamento binário, uso de estereótipos. Isso aqui é o seguinte, é a essência do que assim, é o pensamento 880, tudo ou nada. Então, quando você vai, por exemplo, falar, por exemplo, assim, sobre ou comunistas, ou sobre marxistas, ou esquerdistas, ou direitistas, todos são assim. Isso aí é a quantificador universal. Eles sempre fazem isso, né? Isso aí também é outro quantificador universal. Você observa que se as expressões, por exemplo, assim, talvez, em parte, uma parcela de, isso aí, essas expressões vão sendo eliminadas e trocando sempre para quantificador universal. E vem junto o pensamento binário, que é o 880. É amigo ou inimigo, né? É puro ou impuro, e assim sucessivamente, né? É tudo também outra forma de você quando vão se combinando, aninhando esses itens aí, o pensamento vai ficando limitado, né? E aí começa assim, né? Aqui, por exemplo, a campanha de Hitler, né? Todo judeu, ele é assim, ele é dissimulado. Todo, tá vendo? Ó, quantificador universal, com estereótipo, né? Então esse é o item 3. E por fim, né, tem um dialeto de culto. O dialeto de culto que a gente fala é assim, é o uso de umas expressões que muitas vezes elas existem no dia a dia, mas elas são utilizadas com outro significado, ou combinando esses itens anteriores como manipulação de termos, para dar um dialeto específico do grupo, para que às vezes essas pessoas consigam se identificar umas às outras como parte de um grupo, ou então se use, por exemplo, para maciar alguma coisa. Por exemplo, uma linguagem eufemística para desengajamento moral, como o Jim Jones falava assim, não, na hora de matar, ordenar que
os seus capangas matassem pessoas que não queriam se suicidar no dia do suicídio coletivo, né, em Jonestown. Ele dizia assim: alguém ajuda essas crianças a atravessar? Agora a coisa é diferente, né? Já fica mais simples. Então, esse aqui também é um uso de um dialeto de culto, né? Com eufemismo, com manipulação de termos. Então, quando você combina esses itens aí, né, você começa então a ter essa linguagem carregada, tá? É claro que isso aí é um item que se complementa. Se você, para enganar as pessoas, se você for um líder sectário, para você enganar as pessoas, você pode incluir sofismas, fica muito mais fácil você usar sofismas, falácias, estratagemas heurísticos, a enganação, porque você está manipulando a própria linguagem, né? Então vamos falar aqui, então, dos alguns exemplos, né, de cada um desses tipos aqui, né? Esses aqui são amplificados por recursos, por exemplo, como a demanda pela pureza. Demanda pela pureza é assim, você sempre tem puros e impuros. Por exemplo, o ISIS e a Al-Qaeda. A Al-Qaeda, para o ISIS, de 2015 para cá, principalmente, a Al-Qaeda são os isentões, como se fossem os isentões, porque são impuros. Por que eles são impuros? Porque a Al-Qaeda, depois que teve... ela era uma organização mais extrema do seu período. Só que depois do atentado ao World Trade Center, os anos de perseguição ao Bin Laden, alguns grupos, boa parte da ação da Al-Qaeda foi de tentar se popularizar perante a população muçulmana. Não que foi, não é grande coisa, não é muita grande coisa não, tá? Mas eles queriam se tornar um pouco mais populares. Bom, se eles estavam querendo se tornar um pouco mais populares, o ISIS, que vinha com um extremismo absurdo, não quer conversa com ninguém, não quer socializar com ninguém, vivem todos isolados, saem só matando, então eles seriam os puros. Então, no ISIS se falava, Al-Qaeda, esses aí já estão virando poser, né? É como se fossem, então, os isentões. Quando você vê essa extrema-direita bolsolavista falar assim, não, isso aqui é isentão, é isentão, é isentão, eles estão falando para qualquer um assim que não esteja alinhado com o extremismo deles. Então é isentão. E isso aí também é demanda pela pureza, tá? E por que eles usam isso aí? Para poder dizer que a pessoa que é aprovada pelo líder, né, é pura. E que não é aprovado pelo líder é impuro. E dá muito poder isso aí para um líder, né? Que fica sempre esse joguinho, né? É leal, é desleal, é traidor. Esse aqui é leal e esse aqui é traidor. Qual é o critério? Não tem. É o líder que diz. A demanda pela pureza é isso, né? E a retórica demagógica, ela é bem similar à demanda pela pureza, só que o truque é feito assim, usa-se muito significante vazio, né? Por exemplo, a democracia, o povo, o estamento burocrático, então qualquer establishment, né? Então isso aí tudo aí é o do mal que eles definem, é o bem e o mal, né? Então eles vão dizer, não, você é o establishment. Os bolsolavistas ganharam cargos, ganharam ministérios, deram ministério para pessoas extremamente desqualificadas, e mesmo assim eles continuam. A gente está lutando contra o establishment. Não. Não, estão no poder, curtindo o poder, e esse papo, não, esse aqui é o establishment que está contra a gente. Isso aqui é um significante vazio, não tem significado nenhum, tá? O significado que eles possam justificar. E eu vou até diminuir, deixa eu fechar essa piciroca aqui desse WhatsApp aí que fica apontando esses barulhinhos aqui. Enfim, deixa eu aqui colocar aqui de novo o roteirinho, né, para não esquecer de nada. Tá. Então, eles ficam usando isso aí, que é significante vazio, para dizer o seguinte: eu estou do lado do povo e você é contra o povo. O Caio Coppola é só isso, né? Ele fala, ele começa a falar ali ele não precisa ter argumento. E é truque, né? Na verdade, ele vai dizer assim: não, você é contra o povo. Por que é ser contra o povo? As pesquisas mostraram aqui recentemente que 76% estavam a favor do Mandetta e só metade estavam a favor do presidente na questão do coronavírus. Mas não tem problema para esses caras. Eles vão falar assim, não, o povo quer sair na rua. Agora. Diga, não, é o povo. Então a pessoa fala assim em nome do povo. Então eles vão usar muita linguagem carregada para poder implementar também a demanda pela pureza, a retórica demagógica e esses itens aí, né, que a gente viu também anterior. Então, quem que é o vilão, quem que é o mocinho, né, e vão usando a linguagem carregada. Primeiro, então, vamos falar de alguns exemplos, assim, por exemplo, dos slogans, de frases de efeito, né?
Então, você tinha, por exemplo, assim, né, tinha uma seita, a Synanon. Eu não me lembro se eu já falei nessa série da Synanon. Synanon é uma seita que começou como grupo de recuperação de alcoólatras e virou uma seita destrutiva em que teve 80 casos de violência, as pessoas eram humilhadas em público, elas eram surradas, teve uma pessoa que teve um crânio fraturado, eram abusadas na frente de todo mundo, né? E a seita entrou em colapso depois que eles botaram uma cascavel na caixa de correio de um advogado que estava defendendo pessoas que queriam fugir da seita. A Synanon, do Chuck Dadderidge. Nos anos 90, 91, a seita acabou colapsando, o Chuck foi preso, vários capangas dele foram presos, né? Mas ele tinha um slogan que falava assim, haja, né, como se fosse, né? Então, haja como se. Então, você não questione, né? Haja como se fosse verdade. Era isso que ele queria dizer. É uma forma de você bloquear pensamento. Então, de repente, alguém falava assim, mas isso aqui é errado. Haja como se. Esse era um slogan que eles usavam, para ficar travando, né? Se alguém reclamava, por exemplo, dos linchamentos, das humilhações públicas, o Chuck Dadderidge falava assim, a pressão sempre reduz a quantidade, mas melhora a qualidade. O que é um papo furado, é uma mentira, que na verdade esse tipo de expurgos sempre degrada o grupo, né? Mussolini usava o slogan, né? Mussolini sempre tem razão. A campanha de propaganda, né, dele. Quem é que copiou esse negócio aqui? Se não foi copiado, é uma coincidência muito grande, né? Olavo tem razão. Aliás, é uma diferença, né? Porque o slogan do Mussolini era Mussolini sempre tem razão. Aqui, pelo menos, colocaram assim, Olavo tem, né? Talvez para não ficar tão parecido, né? Aí, como as seitas, elas sempre defendem o comportamento antissocial, né? Para que as pessoas fiquem mais dependentes do líder, é claro, porque eles não são bobos, né? Tem aqui um slogan do Olavo, né? Moderação a serviço da verdade é um serviço prestado à mentira. Mas quem que define o que é moderação ou não? É ele, claro. Né? E quando vocês observam, por exemplo, os olavistas falando, usando a retórica demagógica, né? Você contra o Bolsonaro, então você é contra o Brasil, né? Isso aqui é um slogan, por exemplo, o Duvalier no Haiti usava isso aí, né? Era assim, ó, desejar destruir Duvalier é desejar destruir o Haiti, quer dizer, então ele agora é o país, né? É um outro truque, slogan, tá vendo? O slogan é frase de efeito, né? E que esses vaporwaves, quando utilizaram, por exemplo, assim, o símbolo texugo, isso tinha a ver com o slogan que tinha sido criado pelo Brightburn, né? Na época do Steve Bannon, né? Que era assim, ó, o Honey Badger Don't Care. Significava o quê? O texugo de mel, né? Que é o ratel, né? Não dá a mínima, não liga, a gente não liga para nada, quer dizer, a gente é indestrutível, né? Só que eles ligam muito, né? Eles ligam pra caramba. É apenas um jogo de xadrez 4D que a gente vai falar. O xadrez 4D vai ser na parte 8, tá? Que a gente vai falar aqui. Certo? Isso aqui é slogan, então você vai sempre ver que eles vão inserir esses slogans no meio da conversa, né? E quanto aos quantificadores universais, os estereótipos, os exageros, né? Que são formas de você eliminar as nuances, né, de todo o debate, né? Então você sempre vai ver esse pessoal falando, né? É sempre, nunca, jamais, todos, né? E aquele papo, ou você tá com a gente, ou tá com o inimigo, né? Ou você é parte da solução, ou você é parte do problema. Ou vai ou volta, né? Ou dá ou desce, né? E isso são formas de travar o pensamento, né? E exageros também eles vão utilizando. Por exemplo, uma vez o Olavo escreveu um negócio assim: vocês já viram algum petista arrependido, envergonhado do roubo de trilhões? Mas trilhões? Né? Então, aí o Olavo também fala: nunca houve um projeto de dominação mundial tão vasto, ativo, dispendioso quanto o comunismo. Bom, o comunismo realmente teve alguns efeitos assim sociais, né? Teve um impacto na sociedade, mas dizer que nunca houve. E o projeto do Hitler, da extrema-direita, né? Que causou a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, mas ele vai travando. Então as pessoas vão
bloqueando a mente, e ele fala, não, nunca, jamais houve algo tão vasto, tão enorme quanto isso aqui. É o uso de quantificadores universais, essas técnicas para as pessoas falarem, não, é verdade, verdade. Não existe nada igual a isso. Isso aqui é 1000 vezes mais importante do que aquilo. Então são técnicas aí que o pessoal fica intimidado, né? Como a Al-Qaeda, né, que falava, né? Só tem 2 caminhos vitoriosos, meu amigo. Ou é vitória ou é martírio, né? Então, quer dizer, o que o pessoal vai fazer, né? Se explode, né? Muitos se explodem. Outros, eles vão entrar em dissonância e vão só assistindo, não tendo coragem. Mas tem alguns que têm, né? E o resultado é aquilo ali, né? Antes da eleição, por exemplo, o Olavo falava, né? Acordem, ou é eleger o Bolsonaro ou dizer adeus ao Brasil. A gente tá vendo adeus ao Brasil aqui, né? O único líder mundial nessa crise do Covid que está deixando tudo rolar, né? Mas a linguagem carregada, né, é feita para poder travar e as pessoas. Não existe outro igual, nunca teve um igual, é ele ou ninguém. E isso é sempre feito de uma maneira muito desonesta, sabe? Eles não têm argumentação, né? Enfim, você tem aqui, né? Teve uma vez que o Olavo postou, né? Todo moderado é, por essência, um canalha cagão a serviço de um canalha feroz. Ah, é? Seria isso? Bom, se isso fosse verdade, né? Como é que os moderados, né, do eixo, né? Dos aliados, né? Desculpa, os moderados dos aliados conseguiram vencer Hitler, que era um extremista? Não, a linguagem carregada ela impede que você pense em algo óbvio desse, que é uma consequência, né? A luta, né, na Segunda Guerra Mundial foi principalmente contra a turma do Hitler, que o Hitler moveu em torno dele. E esta turma que o Hitler moveu em torno dele estava em torno do extremista. Por que você precisava ser tão extremista igual eles? Não faz sentido. Mas olha só, a frase falada assim, ela intimida quem não está prestando atenção, né? E você vê muito assim, eles usando assim, que nem o David Koresh, né, falava. Essa é a última chance, é a última chance de todos, né? E dizia que viria uma tragédia, né? Que vai ser um terremoto, que não vai ser só um temor, vai matar muita gente. Estamos esperando todos os dias e todos os minutos da semana pela nossa única chance de ser salvo. Tá vendo? O único, o sempre, o todos, né? O 880. O Olavo de Maqui, mais um exemplo aqui, eu fiz uma compilação aqui, que o Olavo exagera. O Olavo ele é o cara da linguagem carregada. Se você quer algo que caracteriza o estilo do Olavo de Carvalho, é a linguagem carregada. Mas a turminha ali que rodeia, né, também vai nessa onda, né? Então ele, na luta contra o mal absoluto, todo moderado é um criminoso, né? Ou seja, o mal é absoluto, não tem meio termo, né? Aí ele dizia assim, quem quer conviver democraticamente com o comunismo, a gente vai falar um pouco da manipulação de termos, né, mas ou com o comunismo, em vez de lutar para varrê-lo da face da terra, ou seja, um 880, né, é um traidor objeto da democracia. Aqui ele está usando a demanda pela pureza, tá vendo? Da ordem legal. Ele que está definindo o que é uma ordem legal, né? E da paz. Ué, isso aqui já é dissonância cognitiva violenta, né? Porque ele está usando mensagem contraditória, né? Você tem que varrer o inimigo da face da terra em nome da paz. Eu falei mensagem cognitiva? Não, é mensagens contraditórias, um jogo de dissonância cognitiva, né? Que também eles se combinam, tá? Esses jogos, veja só. Linguagem carregada é para implementar também todos os jogos da dissonância cognitiva, do túnel de realidade, da realidade paralela. É tudo combinado, eles vão se agrupando, né? Isso fica como se fosse um toolkit, né? Um estojinho que o cara vai tirando e vai usando em conjunto. Quanto mais é manipulação o tempo todo. Bom, o terceiro ponto, então, vamos fazer alguns exemplos de manipulação de termos e de rotulagem, né? Então eles vão mudando o significado dos termos aí de modo totalmente aleatório, né? Para beneficiar a causa deles. Então, por exemplo, quando teve um grupo da alt-right que falava em racismo mesmo, não, nós somos racistas, eles falavam isso aí. Um outro pareceu falar assim, não, vamos usar um termo diferente, realismo racial, que eles usavam algumas sabonetadas, manipulação de termos, né? Aí você tinha, por exemplo, assim, o Ernesto Araújo, ele falava de uma teofobia, que seria o ódio a Deus. Não, peraí.
a crítica à religião não necessariamente é ódio a Deus. Você pode criticar uma crença e não necessariamente ter ódio, né, um comportamento fóbico, né, em relação a ela. Mas ele queria, basicamente, se equiparar os grupos seculares aos extremistas que usam discurso de ódio, né, como a gente viu aqui, exemplos aqui de discurso de ódio, né. Outro exemplo aqui, por exemplo, aí você tem a rotulagem pesada, né? Por exemplo, o LaRouche dizia que os estrategistas republicanos eram filhos de Satanás, né? Alt-right utiliza termos, por exemplo, assim como flocos de neve. Floco de neve para dizer o seguinte: não, a esquerda ela é muito frouxa, ou a esquerda ou a direita, né, mais moderada. Não, isso aí é tudo floquinho de neve, né? Quer dizer, eles usavam um termo que já tinha sido utilizado no filme Clube da Luta. Então a gente é o fortão, o violento, né? Tudo bem que tá cheio de perfil falso que se esconde, não mostra a cara, né? Fica fazendo só linchamento virtual, mas é o violento, né? Então os outros são os fraquinhos, né? Enfim, que mais? Tá. E o dialeto de culto? Vamos para complementar, né? Porque a linguagem carregada ela não é muito complexa, não. São esses recursos aí que eles vão usando, né? Então, no dialeto de culto, eles criam, então, essas palavras que têm um significado específico para quem está dentro, né? E aí, quando às vezes as pessoas não entendem direito, eles falam assim, não é bem isso que você entendeu, não é o que parece. E aí as pessoas que estão participando falam, agora eu entendi isso que isso significa, né? E eles vão mudando os termos conforme a conveniência, né? Bom, a Nexium era uma seita que promoveu escravidão sexual das pessoas que estavam lá, né? Eles utilizavam o termo colateral para dizer o seguinte: o colateral seria a pessoa deixava foto nua nas mãos do guru para ele poder chantagear a pessoa se ela quisesse sair depois. Ele não chamou isso aí de chantagem, né? Coleta de dados para chantagem, né? Não, é um colateral, tá? Porque isso tem um significado que aí, tá. A gente precisa colateralizar a palavra, ou seja, assumir compromisso, né? Era papo furado. A cientologia é demais, né? Então, eles usavam, por exemplo, assim, ganho de caso, né? É quando você tinha o progresso de alguém conforme a auditoria, que o progresso, na verdade, não existia, né? Quando a pessoa ela estava, por exemplo, num péssimo estado espiritual, o que eles diziam? Você está num péssimo estado espiritual, tá? Quando você não está seguindo as ordens deles, né? Aí eles falavam assim que essa pessoa é um ser degradado, né? E se alguém já passou por várias auditorias, então ele é mais clareado, né? E para os inimigos? Não, eles são supressivos, pessoas supressivas. Então, não ouçam o que esses caras têm a dizer, eles falavam, né? Porque essas são pessoas supressivas. Você tá vendo? É um dialeto, né? E os olavistas têm também um dialeto, né? Por exemplo, tem um termo que eu não sei se foi o Olavo que criou, ou alguém criou ali para ele, mas se ouviu algumas vezes humildade metódica. O que é humildade metódica? É assim, se o Olavo ele tiver errado num ponto em particular, o aluno tem que ficar quieto, fica na dele, fale nada, você ainda não entendeu suficientemente, porque você tem que ter a humildade metódica. Isso aí é safadeza, sabe? É sacanagem. Sabe, isso é picaretagem de último grau mesmo. Mas todas são assim também, né? A ideia da seita destrutiva é essa, é o abuso. Né? Então eles usam esse tipo de coisa, né? E o tal do analfabetismo funcional? Não, então quando alguém faz um truque, né? E aí a pessoa não percebeu às vezes que é o jogo de ambiguidade ou de mensagem contraditória, aí eles falam assim, não, a pessoa não entendeu direito, isso é analfabetismo funcional. Isso nem tem significado, na verdade, porque é para os adeptos se sentirem bem. Não, então eu sou da elite. Porque os outros não nos entenderam, então eles são analfabetos funcionais. Né? Outra coisa que eles utilizam bastante, né, aqui é o termo, por exemplo, eu tinha visto aqui nos olavistas, né, é o senso de proporções. Vocês já viram o que é senso de proporções? É assim. Então,
alguém ali faz alguma coisa imoral, e você identifica que eles fizeram alguma coisa imoral. Eles falam, não, isso aqui é falta de senso de proporções. O que é a investigação aqui, esse caso do Flávio com o Queiroz, perto de trilhões roubados pelo PT naquela época? Mas peraí, eu estou falando desse caso aqui. Esse caso não inocenta o outro. São questões diferentes. Mas aí, observa que ele vai invertendo, né, as coisas, porque o caso da investigação de corrupção que teve na época do PT, teve investigação. E esse aqui não teve. Então, o que se aplica o senso de proporção? O senso de proporção é um mecanismo, na verdade, para eles se safarem do julgamento em qualquer situação. Então, eles podem promover qualquer imoralidade que eles vão utilizar. Vão falar assim, não, calma, você ainda falta ter o senso de proporção. Né? Que é isso aí perto dos 100 milhões de mortos pelo comunismo, eles dizem. Aí, tá vendo? Já está manipulando o termo comunismo. Primeira coisa, foram regimes totalitários, né, que provocaram mortes, como o de Stalin, do Mao Tse-tung, mas outros regimes comunistas não fizeram o mesmo. Tá? Então, por que ele está impedindo você de julgar um evento agora, falando desses itens que aconteceram em outros países, em outros contextos, em outros momentos históricos, sobre outras condições, tá? Então, isso aí, de novo, é o uso do dialeto de culto, tá? Para poder implementar a linguagem carregada, tá? O termo, por exemplo, guerra cultural, é um termo que eles fazem, nós estamos numa guerra cultural. Na verdade, não estão, tá? Estão numa luta política para implementar o anti-intelectualismo, que nós falamos ali no item, na parte 4 dessa série, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. E é só isso, não tem guerra cultural. Não, isso aqui é anti-intelectualismo, é uma luta contra qualquer expressão cultural, né, em que exista na população e a supressão, inclusive, da ação cultural livre. Tá? Isso é conversa para boi dormir. Tá? Eles estão justificando gangue de linchamento a partir de estímulos de falso elitismo que são inseridos na mente da patuleia, tá? Enfim, vamos aqui, então nós terminamos os nossos exemplos, né? Só para concluir, tá? O que a gente faz em relação a isso aí? Que procedimento a gente toma, né? A primeira coisa é saber o seguinte: tem muita gente que cai na conversa, que adere ao uso da linguagem carregada e não consegue mais pensar direito, tá? Então, eu preciso saber também com quem que você está lidando, né? Você está lidando com o desonesto ou apenas com a tia do WhatsApp que está indo na onda desses líderes de discurso do bolsolavismo, né? Enfim, isso aí é caso a caso, só que tem que tomar muito cuidado. Não tem que ficar dando muita trela para gente que chega só com linguagem carregada para bloquear debate. Por exemplo, a gente vê nesse caso do Covid. Quando se usa muito a linguagem carregada, o debate está bloqueado. Não é para acontecer o debate, né? Porque os termos estão sendo utilizados de uma maneira totalmente distorcida para que a própria pessoa não consiga pensar no tema de uma maneira ampla. Então, se você entra num debate disposto a tentar entender o outro lado e o outro está entrando com uma linguagem carregada, está muito fissurado na linguagem carregada, esse debate não vai acontecer. Então, isso também tem que tomar bastante cuidado, né? Então, eu estava conversando esses dias com um amigo meu, e ele falava, por exemplo, o seguinte, que não, Bolsonaro não pode ser chamado de autoritário ou de alguém com intenções autocráticas. Os ditadores desse país são os governadores, é o Congresso, é o STF, é todo mundo que não está indo na onda do Bolsonaro em relação a esse discurso caótico que ele adotou em relação ao Covid. Tá. Aí eu perguntei, então me dá uma definição do que é a postura tendendo à autocracia ou à democracia. Me dá uma definição clara do que é isso aí. A pessoa não conseguia. No máximo citava, por exemplo, assim, uma ação da polícia do Itzel que prendeu alguém
na praia. Tá certo, eu concordo que isso aí não é legal. Isso aí soa realmente uma ação autoritária por parte dos agentes. É uma política, ela pode ser feita de uma maneira melhor, mas isso não configura que o governador ou os governadores são autoritários. Eles estão agindo de uma maneira segura numa situação de pandemia. As pessoas estão tentando afastar o risco do sistema de saúde dos seus estados colapsarem. E quando você tem situações extremas desse jeito, algumas ações podem acontecer, mas isso não significa um autoritarismo no mesmo sentido que você critica, por exemplo, as ações do Bolsonaro contra a mídia, por exemplo. Ali é autoritarismo. O discurso do Eduardo Bolsonaro falando em AI-5, depois do Paulo Guedes falando em AI-5, isso é autoritarismo. O general Heleno falando em chantagem do Congresso, sem dizer quem era o chantagista, isso é extremamente autoritário, porque você se coloca numa posição de que você pode acusar alguém e não precisa apresentar prova nenhuma. Em todas as ações focadas em tensionar contra a distribuição de poder, o poder diluído, que é uma das grandes conquistas que nós tivemos na época da queda das monarquias, desde a época da queda das monarquias, né? Eu uso, quando eu falo, por exemplo, assim, esta é uma ação autoritária ou esta é uma ação democrática, eu uso critérios. Então, eu cito a teoria do seletorado. Tem um vídeo aqui de 18 minutos que foi feito, chama Rules for Voters, que foi feito, acho que eu assisti esse vídeo em 2018 e ele dá uma explicação muito simples da teoria do seletorado. Então, eu vou incluir este vídeo também na descrição. Ele tem a legenda em português, tá? É só você clicar na opção lá do YouTube que você consegue ativar a legenda em português. Então eu uso isso. Então é um critério objetivo. Então, se eu for falar o termo autoritarismo, considerando esta teoria, então eu não estou usando uma falsificação de termos. O autoritarismo significa, então, em termos de um regime, é tentar reduzir o núcleo de pessoas com que se negocia para se ficar no poder e priorizar bens privados para se manter no poder. Tá? Segundo a teoria do eleitorado. E a visão mais orientada à democracia, essa aqui é a autocracia, a visão agora mais orientada à democracia é você trabalha com uma coalizão ampla, tá? Você não tende a reduzir o tamanho dessa coalizão, mas ampliá-la e priorizar o uso de bens públicos para justificar, então, a sua manutenção no poder. Certo? Então esse é o objetivo. Quem não gosta, se você não gosta da teoria do eleitorado, então propõe uma outra. Tá? Pela que seja para a ciência política. Eu uso esta. Tá? E tenho atendido. Então, por que eu faço isso? Porque eu não vou usar linguagem carregada, ficar manipulando o termo democracia e autocracia conforme minha conveniência. Mas neste caso, o que a pessoa estava fazendo? Ele estava usando o termo democracia e autocracia de uma maneira totalmente manipulada. Ou seja, se você não concorda com o meu líder num culto à personalidade, então eu vou dizer que você é um ditador. Quer dizer, isso para a pessoa fazer isso, ela está sob linguagem carregada. Ou ela está sendo desonesta, ou ela está aceitando o discurso de gente desonesta. E tem que saber identificar. Então, uma das formas é defina o termo claramente. Coloque sob desafio os rótulos que as pessoas estão colocando, tentando impor. Não, todo esquerdista é assim. Ah, é? Todo? Então me mostre um exemplo que contradiga ele e veja como ele reage. Se ele reagir de uma maneira totalmente desonesta, tipo, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir, opa, então. Aí, assim, para a pessoa que está muito viciada em linguagem carregada, às vezes uma solução é bloquear. Agora, para aqueles que ativam discurso assim, os influenciadores, a solução é desmascarar. Do tipo, não seja embusteiro, não seja desonesto. Né? Por exemplo, o Caio Coppola. O que o Caio Coppola faz? Ele começa debate, assim, o estilão dele, tá? Tô falando do estilão. Ah, eu tô do lado do povo. E você é contra o povo. Logo eu estou certo e você errado. E aí começa a botar, adornar com palavras para poder justificar uma pose. Gente, isso aí não é debate. A pessoa ela entra no debate desse jeito, ela não quer debater. Então tem que mostrar, peraí, larga de ser embusteiro, você não é representante do povo. Pare de ser desonesto. Pare de enrolar as pessoas.
Comece a apresentar fatos, comece a apresentar argumentos e exija que a pessoa se posicione. Tem esses caras que são entre os 70 a 100 principais influenciadores, tem alguns que são caso perdido, não tem jeito, ali já era. A pessoa não vai mudar, ela tá entendendo que isso aí é útil para ela. Né? Agora, mesmo assim, isso não muda o fato que elas precisam ser desmascaradas. Né? Porque esse uso da linguagem carregada não é para debater, é para interromper o próprio debate. Então tem que ficar muito. Fica de olho. Eu falei aqui, né? Aqui, eu vou voltar aqui para o início. São 4 categorias principais. Preste atenção, entendeu? No meio do debate está usando muito slogan, frase de efeito, no meio de um debate, né? Opa, já é um sinal. O item 2 aqui, manipulação de termos. O cara está trocando termo. Você está usando o termo ditador. Ou ele é democrático com base em quê? Só apoio? Só porque apoia você, então ele é democrático? E se ficar contra é autocrático? Não, isso é palhaçada. Exige uma definição clara. Que possa ser compartilhada entre todos os debatedores. Não uma coisa que ele está inventando de última hora. Né? Esse é um exemplo. A manipulação de termos é pesada. Né? O item 3, quantificadores universais, o pensamento binário, estereótipos. Começa a expor um exemplo que saia da tese. Não, todos os esquerdistas são assim, todos os direitistas são assim. Tá, então você mostra exemplos em contrário. Veja como a pessoa reage. Se a pessoa não quer ouvir, não, lá, vamos aqui, vamos. Não tem jeito. Então, exponha. Esse uso de quantificador universal, do pensamento binário, do uso de estereótipo, né? Exagero, né? E o dialeto de culto, né? Isso aí, basicamente, você vai ver, usar o senso de proporção, você vai ver que tem picaretagem, sabe? Exponha também, não tem que ficar dando muita trela para isso. Debate é entre pessoas com honestidade intelectual. Linguagem carregada se evita o próprio pensamento por parte da maioria dos adeptos, ela evita também o debate de acontecer. Então não tem debate. Quando a linguagem carregada começa a ser proliferada assim, o debate não está acontecendo. Certo? Então, essas são as providências, né? Nessa época, inclusive, de Covid, a gente vê um monte de linguagem carregada sendo utilizada aqui, que nem o Fius, ó. O Brasil está assistindo com o dedo na boca a ação ditatorial de governadores, prefeitos e seus capangas, atropelando as liberdades e barbarizando o cidadão. Mas peraí, eles estão contendo uma pandemia, isso é uma situação rara, em que um governo não quis assumir responsabilidade, é um dos únicos governos do mundo que não fez isto. Até a crítica que eu faço aos governadores é por isso. Exijam que o presidente se posicione, ele dificilmente vai fazer. Agora, eles estão fazendo o que é possível para conter a pandemia. Agora, não, ação ditatorial. O cara está fazendo isso para manipular debate, não quer debater. Desmascare. Não fica perdendo tempo com esses caras. O problema de ter deixado uma seita se difundir assim é que o próprio debate se degradou. Não tem sentido mais para eles o debate. É falar para bolha. E melar a própria discussão, evitar que ela aconteça. Então, desmascare, né? Refutar, explicar para as pessoas os truques, né? Não deixa esse pessoal, sabe? Eu vejo que às vezes o pessoal é muito bonzinho quando entra esses bolsolavistas no debate. E fica falando, não sei o que. Tudo bem que tem alguns que mandam muito bem. Eu vi aquela Gabriela Prioli na CNN, mandava muito bem. Mas é preciso ter sangue frio. Senão, esses caras aí, esses copolas da vida, esses constantinos, que são da turma mais da bajulação, e os bolsolavistas, eles vão ficar dando risada e fazendo truque o tempo todo. Não tem mais debate aí para esse pessoal. É linguagem carregada, certo? E isso faria, então, limpeza um pouco do território, né? Desmascarar esse pessoal, certo? Então, finalizamos aqui essa parte 5, tá? Sobre linguagem carregada. E o próximo que nós vamos falar é sobre chantagem emocional. É o item 6 e depois o item 7 vai ser sobre gaslighting, tá? Eu pretendo fazer os dois provavelmente amanhã ou no domingo, no mais tardar no domingo, eu vou gravar os dois juntos e devo lançar os dois juntos porque eles se complementam, tá bom? Valeu, gente, um abraço e até mais.